Fala aí galera, eu sou o T e pra você que tá sedento por mudança, saiba que essa mudança tem data e hora marcada. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês, não sobre o TCG, não sobre as coisas que estão rolando aí depois dos YCS, como estão os decks, porque eu já fiz vídeos comentando sobre aqui. Inclusive, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o OCG. Se você não tá ligado, dropou há não muito tempo lá no OCG a coleção de Infinity Forbidden. Até o momento não temos uma Road, né, uma Road of the King, falando especificamente sobre o metagame com as novas coisas. Apesar de ter tido um YCS, né, deles lá no... acho que foi em paralelo com o YCS de Rayleigh, não foi depois disso, mas que teve 8 mil jogadores. As pessoas não foram jogar, cerca de 500 pessoas, mas 7 mil e tantas pessoas estiveram nesse torneio. Eu conversei com o Grill até, parece que em algum momento esse torneio acaba virando melhor de um. Temos até um certo reporte sobre, mas eu não falei muito porque é um melhor de um. Mas enfim... a coleção de Infinity Forbidden chegou e ela traz coisas muito impactantes, sendo ela, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, que é os Fiendsmith. Esses carinhas aqui, cara, esse arquétipo ele muda a porra toda. É uma engine completamente desnecessária, mas acredite, ela vai impactar tudo dentro do OCG. As possibilidades são muito grandes, apesar de que, individualmente, eles não parecem nada demais. Inclusive eu fiz uma live comentando aqui sobre, eu li eles, e aí eu falei até que eles não tinham uma casa assim pra chamar de sua, mas você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Eu quero comentar um pouco sobre Fiendsmith, lembrando, Infinity Forbidden é a main collection, a última main collection dropada no OCG, no final de abril. Pra gente, isso chega lá pro final de julho, começo de agosto, se eu não me engano. Ainda tem um tempo pra gente poder chegar lá, vai atravessar aí pelos nacionais, pelo mundial, e depois Infinity Forbidden chega no TCG com os Fiendsmith. Até lá, não sabemos como vai estar o metagame, mas no OCG ele chegou num contexto onde você teve as banish extremamente brandas pra cima de Snake Eye, Fire Kings e afins, incluindo tendo o Tenpai já no meta e tal, esse tipo de coisa. Teve a inclusão de Infinity Forbidden nesse contexto. Pra gente, o contexto vai ser outro, porque eu acho que o Snake Eye não tanca tanto até chegar lá, porém... isso aqui vai ser muito impactante. E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre Fiendsmith. É só um comentário inicial, quando estiver mais perto do lançamento a gente comenta mais a fundo, beleza? Dito isso, vamos acompanhar um pouco porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então vamos entender um pouco sobre as cartas desse deck de Fiendsmith. Basicamente tem um monstro de main deck. Algumas cartinhas, uma carta aqui e ali, né, como spells e tal, e tem algumas cartinhas no extra deck. É uma engine que foi feita pra fazer exatamente o que ela faz. A Konami sabia o que estava fazendo quando criou essa engrenagem. Bom, nós temos um monstrinho aqui, que é o The Fiendsmith. É um monstro Light Fiend e o arquétipo todo interage ao redor disso. Monstros Light, né, do atributo Light e do tipo Fiend, né? Ele é um monstro com 18 de ataque, 24 de defesa e ele é um nível 6. Ele ser nível 6 significa que ele não é uma engrenagem de normal summon, o que é muito impactante também. O efeito dele é o seguinte, você pode descartar essa carta. Custo, adicione um Fiendsmith Spell Trap do deck pra tua mão. É um buscador genericaço. Beleza, do arquétipo, é claro, né? Genérico do arquétipo. E aí ele tem um efeito no campo, né? Você pode, na verdade, tem outros efeitos. Você pode escolher um Fiendsmith Equip Card que você controla e um monstro no campo, mande-os para o cemitério. E o deck trabalha com essa engrenagem ultimamente meio preguiçosa que muitos decks têm, que é de ficar equipando monstros, né? Isso era um diferencial, de repente agora já veio o Centurion, o Snake Eye, tá vendo essa porra agora? Antes tinha os Evil Hero, não, Vision Heroes, então agora tem um Fiendsmith também. Beleza, Konami, entendemos. Vocês acharam legal isso aí. Agora ele tem um outro efeito. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode devolver um outro Light Fiend monstro do teu cemitério pro deck ou extra deck e faz summon dessa carta. Então o filho da puta ainda se invoca do cemitério. Não parece nada demais, mas vamos adiante. Afinal de contas é um conjunto de cartas que fazem as coisas funcionar. Nós temos a spell aqui, né, a Tractus, Fiendsmith Tractus, ou seja, ela é buscável por esse amiguinho aqui. E o efeito dela é o seguinte: adicione um Light Fiend do deck pra tua mão e descarte uma carta. Só de ler isso, o vagabundo já fica galudo pensando no que você pode buscar. E lembrando, ele pega qualquer Light Fiend. Não chega a ser tão genérico, mas tem o seu nível de carta genérica. Você pega qualquer Light Fiend. O pretexto era pegar esse cara aqui, né? Mas não é isso que vai acontecer. Você pode pegar qualquer Light Fiend que você tiver.
Confesso que no momento não temos um deck de Light Fiend que você possa pegar, usar, abusar. Você pode dar isso e se você pesquisar aqui no teu DB, por exemplo, que é onde eu estou usando, eu vou colocar aqui, ó, Fiend do atributo Light. Se eu pesquisar eles, a gente consegue encontrar um Eccentric aqui, um Aduster Gold, tá ligado? Um Evil Hero. Ok, os Evil Twin de extra deck são Light Fiend, mas os do main deck são Cybursts, né, por algum motivo. Tem Kuribols que você pode pegar, ok. Tem de deck mesmo, né, tem o Fable, que é o principal, que inclusive interage com a engine de Descartes, né, então faz sentido os Fables serem misturados nisso aqui. Mas não é nada demais. Tem os Magical Musketeer, que aí sim é um deck que você pode usar, tá ligado? Tem coisas um pouco mais assustadoras. Ah, tem o Magic aqui, beleza. Tem coisas mais assustadoras, como por exemplo, um Majest fucking Fiend. O Majest Fiend, ele é Light Fiend, então ele é buscável por essa carta. Ainda tem isso, tá ligado? Que você pode buscar esse filho da puta aqui. Enfim, se você colocar a carta aí, você vai encontrar alguns decks. Tem um Santa Claus que você pode pegar, é um Kaiju buscável, tá ligado? Tem um Spiral Sleeper, enfim, tem uma coisa ou outra que você pode tentar usar e essa carta busca todos eles, beleza? Mas a gente tem as coisas que estão sendo usadas e funcionando. Daqui a pouco a gente chega lá. Ela tem um segundo efeito no cemitério, é claro, é o Yu-Gi-Oh! 2024, né? Você pode banir essa carta do teu cemitério e faz fusão de um Fiend Smith e um monstro do teu extra deck, usando o monstro na mão do campo como material, ele dá uma poly comum do cemitério. Simplesmente uma carta que dá um rota e do cemitério ela faz uma fusão usando pelo menos os materiais são da mão e campo, né? Beleza. Então, no main deck é meio que isso que tem. Tem outras cartas que o deck tem mesmo, mas o que eu quero focar é só nisso aqui, beleza? Agora a gente tem as cartas do extra deck, que é o que também faz muita coisa andar. Temos esse carinha aqui, ó, o Fiend Smith Requiem. Requiem, ele é um monstro Link 1, claro, ou seja, uma das principais desgraças do jogo é um Link 1. E ele é feito com um Light Fiend monstro, qualquer Light Fiend monstro. O efeito dele é o seguinte, você pode somente Special Summon ele uma vez por turno, graças a Deus. Durante sua main phase, Quick Effect, você pode tributar essa carta como custo e aí você faz Special Summon de um Fiend Smith monstro da tua mão ou deck. Só tem um Fiend Smith até o momento, que é o The Fiend Smith, que é esse carinha aqui, beleza? Então é isso, você faz esse cara, ele dá efeito tributa e invoca um Fiend Smith do deck. Parece nada demais. Enfim, ele tem outro efeito aqui que é o seguinte, você pode escolher um non-link Light Fiend que você controla, equipe dessa carta como equipamento e o monstro ganha 600 de ataque. Beleza, então esses são os dois efeitos desse bichinho. Você faz ele com Light Fiend, tá? Não é a coisa comum, como eu mostrei pra vocês, tem um deck que tem Light Fiend. Você usa ele como link material do Requiem, ele se tributa e traz o Defend Smith do deck. Até aqui, nada de muito interessante, né? Apesar de ser um efeito bom. Beleza. Tem um outro monstro, que é um Link 2. Ele é feito com dois monstros, incluindo um Light Fiend. Durante a main phase, você pode Fusion Summon um Fiend monstro do teu extra deck por devolver os materiais do teu cemitério pro deck. Então, você faz esse cara, um Link 2, de escalada, né? Que você faz uma escadinha de efeitos. Lembrando que quando você dá esse cara e tributa pra poder trazer esse bicho do deck, ele vai estar no cemitério, então ele volta. Então você vai ter dois monstros no campo que vira esse maluquinho aqui, tá? Você pode fazer a fusão embaralhando os materiais do cemitério, sem gastar cartas, você faz ele. De graça você ganha um corpo a mais. E além disso, você pode escolher um non-link Light Fiend que você controla e equipa essa carta como equipamento. Ok. Por fim, nós temos as fusões. Tem essa aqui, que ela é feita com dois Light Fiend monstros. Monstro completamente controlado para 60 de ataque, beleza, mas foda-se. E aí, se ele é Fusion invocado, você pode escolher um Light Fiend no teu cemitério, que tá ou no teu cemitério ou que está banido, e aí você ou pega pra mão ou faz Special Summon dele. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode devolver um outro Light Fiend no teu cemitério pro deck, e aí você dá 1200 de dano no oponente. Efeito completamente desnecessário também, hein, Konami? Vamos falar a verdade. Tudo bem. E aí, pra finalizar, você tem essa fusão que beleza, o deck tem que chegar em algum lugar e fazer alguma coisa. A fusão é esse cara aqui, que ele é feito com The Fiend Smith mais dois Light Fiend, então ele pede um pouco mais de materiais. Quick Effect, você pode negar os efeitos de cartas face up no campo pelo total de link rate de link monstros equipado nessa carta. Então, se você não percebeu, esse cara se equipa, né? Esse aqui tem link rate 2, esse tem link rate 3. Se os dois estiverem equipados nesse carinha, ele pode negar até 3 cartas no campo sem dar alvo. E lembrando, são cartas face up que você nega. Então, se o cara ativou uma spell qualquer, o cara deu um Prosperity, você pode negar aquele Prosperity, porque no momento da ativação, ele tá face up. Beleza, e aí ele tem outro efeito, se ele é mandado pro cemitério, você pode devolver um outro Light Fiend do teu cemitério pro deck ou extra deck, escolher uma carta no campo e mande-a pro cemitério. Então, beleza, mano, é isso aqui que essas cartas são e é isso que elas fazem. Como você pode ver, não tem muita coisa demais, tá? É uma engine com um potencial grande, porque ele consegue fazer jogadas dentro dele mesmo de maneira muito simples, mas ele não faz tanto. Vamos lá. O que você consegue fazer com essa engrenagem?
Eu esqueci de falar que uma carta que deixa ele como sendo uma engrenagem genérica é esse carinha aqui, ó, o Fable Lurry, que se ele é descartado pro cemitério, você faz summon dele. É mandatório, inclusive, esse efeito. Então você vai dar essa carta, quer dizer, você vai dar esse cara aqui, pegar essa spell é ativada, pega esse maluco e descarta ele, e ele se invoca. Por que isso é bom? Porque ele é um Light Fiend, que foi special invocado sem gastar o normal summon. E tendo esse Light Fiend no campo, já que você comprou o The Fiendsmith, você pode transformar ele no Link 1. O Link 1 vai dar efeito de se tributar para invocar o Fiendsmith do deck, e o Fiendsmith do cemitério volta para lá. Você tem 2 monstros no campo, que pode transformar no Link 2. O Link 2 no campo faz a fusão desse carinha aqui, que quando ele entra, ele invoca um bicho do cemitério, e aí depende do que você quer fazer. Você pode tentar fazer a fusão e colocar esse carinha no campo, equipado com o Link 2 e o Link 3. Você tem uma interação tranquilo que a engine faz, mas não é esse o brilho do deck, né? Mas enfim, como eu disse, tem coisas boas que o deck pode fazer. É uma engrenagem claramente forte. Ele só tem 6 cartas no main deck a serem usadas, e ele tem 1, 2, 3 cartas no extra deck a serem usadas, pelo menos das cartas com o Fiendsmith no nome, né? Mas por que que isso quebra o OCG? A gente vai chegar e vamos chegar por partes, tá? Então, a primeira coisa é, eu vou trocar aqui essa tela, e aqui eu vou trocar com vocês para essa tela aqui, ó, do grupo da Nexus, que eu preciso tirar esse layout da frente. Essa aqui é o site da Nexus, né, no Facebook, a página, onde o Leonardo Giovanella, ele até colocou aqui algumas coisas sobre o deck de The Fiendsmith. E aqui ele lista basicamente a jogada que eu acabei de falar pra vocês, né. Você vai dar o efeito do Fiendsmith, descartando e pegando a spell, você dá a spell, adiciona o bicho e descarta ele se invoca, você linka pra fazer o bichinho, enfim. Basicamente tem um diagramazinho aqui com as cartas, tá aqui o menininho, beleza. Mas, o detalhe, como vocês puderam ver, é uma engrenagem que usa poucas cartas, o que te possibilita usar ele em vários decks. Mas, calma lá. Pra isso ser de fato útil de verdade, esse deck tem que ter uma casa, ele tem que ter um lugar pra ser usado. Eu li essas cartas em live e eu não consegui entender o hype gigantesco que se estava tendo em volta dessa engrenagem. De verdade, eu não consegui entender, porque é interessante, você faz coisas, as cartas são claramente boas, tá? Mas onde você chega com essas cartas sendo boas? O que eu vou fazer? É só esse cara? Qual deck que eu vou usar que seja Light Fiend e que me ajude a compor o bagulho? Como que eu vou fazer? Porque todo deck que você for pegar pra usar, você pega lá, ah mano, existe um deck de The Fiendsmith Snake Eye. Ok, o cara vai mostrar a jogada com o quê? Com o The Fiendsmith na mão? Mas e se não tem o The Fiendsmith? Uma das principais coisas boas que se existem em você misturar engrenagens é quando você consegue, através da jogada de uma, chegar na engrenagem da outra e ou vice-versa. É interessante que você transforma uma engrenagem genérica na tua engrenagem. Ou essa engrenagem, calma aí, você consiga transformar a engrenagem genérica na tua engrenagem, ou a tua engrenagem em uma outra engrenagem que você precise. É isso que é bom. Então, não dá pra eu usar um deck, por exemplo, de Magical Musketeer. Quer dizer, dá pra eu transformar o Magical Musketeer porque eles são Light Fiend, tá ligado? Então, percebe como é diferente? Se eu uso um Magical Musketeer, beleza, eu tenho um Fiendsmith, é legal se eu abro com ele, beleza. Mas essa spell aqui busca as cartas do meu deck, busca Magical Musketeer. E os Magical Musketeers se transformam direto no Link 1. Então o Musketeer se transforma em Fiendsmith, Fiendsmith se transformam em Musketeer. É uma simbiose muito bem feita. Mas se for pra usar isso daqui em outros decks, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar o Fiendsmith pra eu poder continuar minha jogada? Aí é que entra o pulo do gato, a Konami vacilou. O primeiro ponto é, quer dizer, ela não vacilou, foi de propósito. O primeiro ponto é, esse cara aqui, o Fiendsmith Requiem, ele é um padrão de carta que não vem sendo feito há um tempo, tá? Desde o Link Vrenspec, é engraçado porque o Link Vrenspec ele é um turning point, assim como o Pendulum foi um turning point. A Konami viu o que o Pêndulo fazia e eles resolveram largar o Pêndulo por um tempo porque foi claramente uma coisa mal feita. Apesar de vai ter defensores do Pêndulo aí, enfim, tem defensor de tudo, né? Mas tem os defensores do Pêndulo, mas foi claramente uma coisa que a Konami viu que não era legal do jeito que era e largou por um tempo. Pois é. Desde então o Pêndulo não tem espaço. O que eu tava falando? Os links do Link Vrenspec, que são enablers genéricos de combo, eles deixaram de fazer. Que é aquele monstrinho que vem, um Link 2 genérico e que invoca alguém do deck. Isso tem um potencial desastroso. No TCG nós temos Fiber banido, Goblin banido, Isolde banida, Summon Sorcerer banida que ainda não voltou. Tem outros links que eu não vou me lembrar aqui, Linkroys, mas tudo isso são monstros desequilibrados. São monstros links
um ou dois, pouco ali, tá ligado? Auradon banido, e que geram múltiplos summons, e que fazem você fazer monstros do deck, monstros do cemitério, invocar os bichos. Isso não é uma temática legal, tá ligado? De você deixar essas cartas genéricas desse jeito, que fazem summons. A Konami vinha parando de fazer isso, tanto que no TCG nós temos uma perspectiva. Cartas que geram negações e tal estão tomando listas. A Apollousa vai tomar lista daqui a pouco, o Barone tomou lista, então a gente tá indo pra um lado específico. No OCG, o design vem de lá, né? Eles deixaram de fazer isso aí, pelo menos nos decks do meta. E agora apareceu esse monstro, do nada, sabe? E aí é que entra o paralelo com o Orkust. Por que o paralelo com o Orkust? Se você não se lembra, por que o Orkust foi muito do que foi na época em que ele era meta no TCG? Bom, nós tínhamos a engrenagem de Orkust, que era muito boa, e você tem a Galateia, que é um monstro Link, que é o que faz você conectar os Orkusts, Locom e Dark e tal, mas beleza. Mas você lembra que existiam tantos decks barra Orkusts na época? Você podia colocar o Orkust dentro de qualquer deck, e dava pra fazer, por isso que existia um Luna Light Orkust, por exemplo. Você podia fazer um Good Stuff Orkust, onde as cartas Orkusts eram ruins, mas você tinha que chegar nela com uma engrenagem secundária, e você acabava usando Sky Striker, Light Stage, qualquer One Card Combo. Por quê? O que é ser o One Card Combo? Era colocar dois monstros no campo. Por quê? Porque você fazia o Nightmare. Eu preciso chegar na Mermaid, que inclusive é mais um linkzinho desse que foi banido. Precisava chegar na Mermaid. E como que a Mermaid é feita? Com um Nightmare monstro, exceto a própria Mermaid. Quais Nightmares existem? Cerberus, Goblin, Phoenix. O que eu preciso fazer? Preciso chegar neles. Como que eu chego neles? Dois monstros com nomes diferentes. Ah, então beleza. Por quê? Porque eu vou fazer o Cerberus e o Cerberus vira Mermaid. Esse era o plano, sempre. Então se eu tenho uma Trickster Candina, Candina pega Light Stage pega Corobane se invoca, eu tenho um Nightmare Cerberus que eu linko pra fazer a Mermaid. Mermaid no campo dá efeito, descarta uma carta e invoca a Nightmare Orkust do deck. Eu chego na jogada de Orkust. Olha só, é isso que existiram várias vezes e que tava deixando de existir. E por que eu tô citando isso? Porque o Fiendsmith é exatamente isso agora. Como eu disse pra vocês, a engrenagem tem um potencial maneiro, é forte, as cartas são boas, mas falta isso de você conectar as coisas. E quem deixa você conectar as coisas? Como é que você faz o Requiem? Ele é feito com Light Fiend, mano. Ele é feito com Light Fiend. Não é muito Light Fiend bom que tem. Você não consegue colocar Light Fiend decente no campo. Se você for pesquisar no bagulho aqui, ó, com Light Fiend, a gente vai chegar em opções muito restritas. Light Fiend Link, né? Especificamente Link, que eles são extremamente genéricos. Nós temos o Evil Twin. Evil Twin é Light Fiend, mas o material dele precisa ter Evil Twins no deck, tá ligado? Então eu vou usar o Evil Twin só por isso? Não, né? Você tem aqui um Evil Swarm. Mano, é ruim também. É ruim. Você tem o Neileria, mas o Neileria... dá pra fazer Neileria, mas, né? Pois é. Você tem um Mágico Musketeer, beleza. Você tem um Nightmare Griffon, mas você vai ter que fazer um Fiend, um Light Fiend, né, que é um Link 4, pra depois transformar ele em Fiendsmith. Aí é que entra a carta mais quebrada do OCG, que é essa carta aqui. Ela é a carta mais quebrada do OCG, a Moon of the Closed Sky. Ela é um Light Fiend, beleza? É um Link que o efeito dela, foda-se. Mas ela é um Light Fiend, feito com 2 monstros de efeito. E é aí que tudo se encontra, tá ligado? Por isso o Fiendsmith é tão impactante, porque agora qualquer deck pode fazer a jogada de The Fiendsmith, que aumenta teto, que dá resiliência, que te dá versatilidade, que te dá acesso a coisas que o teu deck não deveria ter, ele não loca, e você tem acesso à diversidade de jogadas. E dá pra fazer um monte de coisa diferente. Você pode usar com literalmente qualquer deck. E você pode fazer muita coisa diferente com a engrenagem de Fiendsmith. A partir desse momento, todo deck do OCG passa a usar Fiendsmith. Se eu trocar pra minha tela aqui novamente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho alguns exemplos. Tanto que, por causa disso, mais uma vez, a galera do OCG tá enfrentando aumento de preço de cartas. Então, o Caesar aumentou pra... Aqui o Leonardo, ele até coloca isso no texto que ele colocou aqui, ó. Que teve bastante impacto no mercado japonês, né, o Fiendsmith, principalmente as duas cartas. Primeiro, o DDD Caesar, que é usado na Endboard como engine. Ele custava 100 ienes na versão Super e 800 ienes na versão Secret. E aí, depois do lançamento do Fiendsmith, a Super subiu pra 3.000 ienes. Custava 100, foi pra 3.000 fucking ienes, beleza? E a Secret foi pra 5.000 ienes. Enquanto esse carinha aqui, ó, o Larry, o Fable,
ele tem 2 prints até hoje. O mais antigo, acho ainda que é de 2011, segundo o relato do maluco aqui, custava 100 ienes, mas posteriormente subiu para incríveis 7.500 ienes. Impressionante. É esse o poder da carta, e é esse o poder do buyout, né? A carta tornou-se relevante, é usada em todo o deck, todo mundo quer ter o Fiendsmith, e essas cartas que eram mais antigas acabaram tendo o preço aumentado. E aqui você tem exemplos de decks, por exemplo, um Snake Eye usando Fiendsmith. O Snake Eye Ash tá semi, lembrando, né? Pop, Oak, 3 Wits, com todos os Seekers possíveis, que só tem um até o momento, né? Flameberg, então assim, o Snake Eye, ele já começou a tomar algumas coisas. Ainda é o deck mais representado e tal, tem tudo isso, eu sei. Mas se tiver uma engrenagem que não vai prejudicar tanto, é curta, e você puder usar no deck, você vai usar, porque é muito boa. Então, a carta boa do deck é o Fiendsmith, não é a meu Deus do céu, a Spell, né? A Cactus. Não é. Então, 3 Fiendsmith para 2 da Spell e 1 do Fable, 6 cartas, só, acabou, é isso. E no extra deck você tem o Link 1, o Link 2, as 2 fusões que ele escolheu usar, mais as cartas que você for usar, quer dizer, tem algumas, né, você tem que usar a Moon, tem que usar a Goddess Criança, e você tem que usar um Exceed 6, pode ser o Caesar, ou pode ser a Bia, e aqui, mano, você vai ver algumas coisas interessantes. Se a gente desce aqui, tem um Labyrinth que tá usando isso, tá, um fodendo Labyrinth, que tá usando essas cartas, como vocês podem ver aqui. Uma Lady só no deck, uma Lovely, tem os móveis pra poder chegar de maneira genérica nas traps Labyrinth, poucas cartas Labyrinth. O cara tá usando o Nightmare Throne aqui pra poder pegar cartas de Yubel, porque também tem os Unchained que você consegue colar, e tem os Fiendsmith, é um deck bem agressivo, bem pra frente, tá ligado? Mas olha a cara desse Labyrinth, mano, é surreal. Além de ter, por exemplo, um Yubel, que usa também essas cartas. Mas, de novo, só faz sentido se você conseguir conectar engrenagens. O que o Fiendsmith faz? Você pode fazer um Caesar, tá? Então, você faz um Caesar cedo no combo, pra depois, sem gastar o normal, pra depois chegar na jogada de engrenagem do teu deck, beleza? Então, esse é um exemplo. Mas, e se você puder conectar as jogadas? Aí você tem o sonho. Então, eu vou trocar pra tela aqui do YouTube, que eu acho que eu tinha que ter configurado antes e eu não configurei. Deixa eu até olhar aqui de novo. Beleza, tá configurado, mais ou menos, né? Eu tenho que crescer um pouquinho mais aqui pra esquerda. Beleza, irmãos. Então, eu tô aqui num canal do cara que ele fez a jogada aqui pra gente. Então, olha só. O Fiendsmith, sozinho, o que ele vai fazer pra gente? Você ativa o bicho da mão, abriu com ele, beleza, ativa o bicho da mão. Vou pegar a Spell pega o Fable, descarta o Fable no cemitério triga, se invoca, transforma ele no Fiendsmith Link, que tributa pra trazer o Fiendsmith do deck. Isso triga o amigo do cemitério, embaralhando o próprio Link 1, voltando do cemitério. 2 monstros nível 6 no campo, pode fazer Caesar, São Fiend, pode virar Caesar, pode virar Bia, enfim. Juntou os dois, fez esse carinha aqui, que dá efeito, embaralha aqui os 2 bichos no deck, faz a fusão. A fusão dá efeito, revive o Fiendsmith. Juntou e fez uma Bia, ok. Bia é efeito, Dump Snake Eye Ash. Junta os dois no campo, faz uma Princesinha do Amor. Essa fusão que caiu no cemitério dá efeito e faz 1.200 de dano no oponente. Princesinha do Amor, Snake Eye Ash efeito, toma, jogada. Ok, você ganhou não é consistente, quer dizer, você aumenta a consistência porque você continua tendo um monte de combinação diferente de cartas que chega no mesmo lugar. É uma possibilidade, tá? Então, esse é um exemplo de como você transforma a jogada de Fiendsmith no Snake Eye. E isso você pode transformar em qualquer deck de fogo, tá? Ele podia ter feito uma Bia, a Bia podia ter jogado o Salamangreat Gazelle, sei lá. Você podia ter feito isso, mas no caso você jogou o Snake Eye Ash, transformou numa Princesinha do Amor, que virou isso aqui. Ok, aí você vai jogar de Snake Eye, né, e tal, vai fazer a parada, pam, pam, pam. Beleza, tá aqui, esse é o Snake Eye do OCG, né. Tem mais uma jogada aqui, que é com... Beleza, ali foi o Fiendsmith que virou a parada. O Fiendsmith transformou tudo em jogada de Snake Eye. Mas se eu tiver Snake Eye, como é que eu faço? O que muda? Então, na moção Snake Pop, pegou o Original, linkou fora, fez o Link Uribou, porque no OCG existe. O Volta equipado, o Original invoca o Snake Ash pegou um Burt se invoca, e aí entra no bagulho, ó. Beleza, Snake Eye Ash pegou um Burt, fez Special do Burt, porque lembrando, essa jogada foi com o Snake Pop. Beleza, então você junta os dois e faz a Moon, que é a Goddess pequenininha. Por quê? Simplesmente porque ela é um Light fucking Fiend. Ela não faz nada no campo, você linka ela e faz o Requiem. Então você transformou uma jogada de Snake aleatória no Fiendsmith, e você pode fazer isso em qualquer deck. Você vai dar o efeito dele, tributa, traz o Fiendsmith do deck, efeito do menininho, voltou equipado pra ser full pro Snake Eye Ash, o que é bem interessante. Trouxe o Oak trouxe aqui de volta o Burt, juntou, fez essa menina aí, vai fazer uma fusão, que quando ele entra, invoca o Fiendsmith do cemitério. Nesse caso, interessante, nesse caso a fusão pode invocar pro campo ou pegar pra mão. Ele pegou pra mão, e o Fiendsmith na mão, dá efeito e pega Spell. Você dá Spell e pega o Fable, que vai pro cemitério, Fable volta,
Juntou, fez uma Apollo, a fusão queima a vida do amigo. Efeito do Fiendsmith, se invoca. Efeito do Link 2, nesse caso, volta equipado no Light Fiend e tem Fold pro Snake Eye. Ou seja, foi de graça o custo deles, né? Trouxe o Flamberg, linkou, fez uma IP, Flamberg, invoca 2. É isso, mais forma de você ter uma Apollousa bem early no combo, né? Então, cara, sinistro. Eu vou mostrar pra vocês a última coisa, que é uma jogada de Yubel. Nightmare Throne tá aqui no campo, tá bom. Pegou a Sansara, normal sumo Sansara, trouxe aqui a Spirit. Setou o Nightmare Pain matou, fez o Screamer. A Spirit invocou a Yubel, o Screamer se invoca, mata a Yubel. Triga, o Minion trouxe ali a carta, enfim. Fez a Unchained, né, a Yama, que pegou o Charvara. Embaralha todo mundo, faz a Phantom Yubel, porque no OCG isso existe, né? A Phantom Yubel é doida, você pode usar muitas dela e você faz todas. Enfim, então, voltou aqui, juntou e fez a Moon, que vira o Fiendsmith, que tributa, traz o Fiendsmith, Charvara, entra, tananã, tananã, tananã. Tá aí, mano, olha essa jogada. É bem forte, tá? Isso aqui é bem agressivo, cara, bem agressivo. Outra Phantom Yubel, carta abusiva do cacete. Pegou o Fiendsmith pra mão, fez um Rage, setou a Trap com o Charvara, pegou a Spell, que pega o Fable, que se invoca. Aí nesse campo de Yubel, você, cara, isso aumenta o teto de maneira muito grande. Assim, mais ou menos, né? Porque você faz o Valdrath e toda a jogada de Link que você faz agora no Yubel é muito mais agressiva, né? Então o cara passou com a Phantom, que é a interação, o Valdrath, com o Rage, que tá aí graças às jogadas de Unchained que você faz, mas que os Fiendsmith deram volume, porque eles são Fiend, tá? Eles serem Light não faz diferença, mas serem Fiend faz. E aí você ainda passou com a Fusão 9, que se o cara for te dar alguma carta, você pode responder com ele, que nega cartas face-up do cara. Qualquer board break que não seja Dark Huller, por exemplo. É muito sinistro, tá? É muito sinistro. Mas enfim, meus amigos, eu acho que é isso aí que eu tinha pra falar sobre a engrenagem. Eu gastei muito tempo, foram 26 minutos. Se eu não estivesse gravando, mano, eu ia ficar muito puto. Mas essa é a próxima coisa impactante que tem no jogo, que chegou no OCG há pouco tempo, vai chegar pra gente em breve. Ainda tá longe, mas, cara, isso aqui é grande. Isso muda muita coisa e faz a gente regredir com relação ao design de cartas que vinha sendo bem alimentado pelo Yu-Gi-Oh, né? Pelo design de cartas que estavam sendo lançados. Sem um monte de Omni-Negate, inclusive os Omni-Negate sendo banidos no TCG pelo menos. E esses monstros de Link Vrain sendo mexidos. Inclusive a Isolde chegou a ser mexida no TCG. A Anaconda já foi, no OCG ainda existe, mas é outro jogo, né, vocês entendem. E agora de repente o OCG dá mais uma cagada dessa, que fez esse Requiem, que invoca o bicho do deck e conecta, faz com que todo deck possa usar isso. Comercialmente é muito bom, porque todo mundo vai querer comprar Fiendsmith. E eles podem colocar todas as cartas Secret. Todo mundo vai querer comprar. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.